Olá e boas-vindas a mais um mergulho profundo. Hoje, a nossa missão é fazer uma verdadeira desconstrução de uma palavra que, sejamos honestos, faz parte do vocabulário diário de praticamente todo mundo no mundo moderno. Com certeza. Todo mundo fala sobre isso o tempo todo. Pois é, nós vamos falar sobre o estresse. Mas a ideia aqui não é apenas reclamar do cansaço ou chover no molhado, sabe? Exato. O objetivo desta nossa análise é mudar completamente a perspectiva sobre o que essa palavra realmente significa na sua essência biológica. Queremos tirar o estresse desse papel exclusivo de vilão inquestionável da saúde. E entender a mecânica fascinante por trás dele. Porque existe um motivo para o nosso corpo fazer o que faz. Exatamente. E para fazer isso com a profundidade necessária, a gente reuniu uma pilha de materiais de pesquisa essenciais para o nosso papo de hoje. A nossa base hoje inclui as publicações científicas e as definições oficiais da American Psychological Association, a APA. Além de um mergulho nas teorias clássicas de pesquisadores renomados que literalmente mudaram a história da medicina e da psicologia. Gente grande mesmo. Sim, estamos falando de figuras históricas como Sheldon Cohen, Walter Cannon e Hans Selye. O propósito fundamental é investigar o estresse na sua raiz evolutiva. E a grande ironia que vamos explorar hoje serve como um gancho perfeito para a nossa conversa. A mesmíssima reação biológica que salvou os nossos ancestrais de serem devorados por predadores ferozes nas savanas... É a exata mesma reação que nos deixa completamente exaustos após uma simples reunião de trabalho por vídeo. Nossa, sim. Ou depois de passar algumas horas estudando para uma prova. É o mesmíssimo mecanismo. O corpo humano, de certa forma, opera com um software muito antiquado. É um hardware antigo rodando um aplicativo novo. Perfeito. O nosso organismo funciona com um maquinário de milhares de anos atrás, enquanto a gente vive em um ambiente que muda em um ritmo frenético. É quase incompreensível para a nossa biologia. O cérebro primitivo não sabe a diferença estrutural entre um felino selvagem faminto se aproximando e um prazo corporativo apertado que acabou de chegar por e-mail. E entender essa mecânica de resposta indiscriminada é o primeiro passo para lidarmos melhor com a nossa própria exaustão. Certo, vamos desvendar isso. Quando se fala em estresse, a imagem mental imediata de quem nos ouve costuma ser muito negativa, né? Sempre. É a dor de cabeça tensional, a insônia crônica, aquela irritação constante. A definição técnica da APA fala de uma resposta fisiológica ou psicológica a estressores internos ou externos. Mas a gente precisa ir além dessa definição de dicionário. E é aí que entra o trabalho do psicólogo americano Sheldon Cohen e seus colegas. Eles propõem uma visão revolucionária e muito mais prática para o que realmente constitui um estressor. Em vez de focar só na sensação ruim. Exatamente. O Cohen descreve os estressores como eventos que obrigam o indivíduo a dedicar uma quantidade considerável de recursos para lidar com a situação. E quando a gente fala de recursos aqui, estamos falando de tempo, de energia física, de capacidade de foco. De largura de banda psicológica mesmo. O estresse acontece justamente quando o evento é percebido como algo que tem o potencial de sobrecarregar e esgotar totalmente esses recursos que a pessoa tem disponíveis. Entendi. Então é uma questão de matemática biológica? Meio que um saldo entre o que a situação exige e o que a gente tem para dar? O que é fascinante aqui é que a literatura científica divide o estresse em duas categorias muito distintas, baseadas justamente nessa alocação de recursos e no resultado que isso gera. Ou seja, o estresse não é sempre o vilão da história. De jeito nenhum, o estresse não é inerentemente negativo. Existe um conceito crucial chamado de eustresse. Eustresse. Isso. O eustresse é aquele tipo de estresse benéfico. Ele surge quando somos confrontados com desafios que exigem recursos sim, mas que são percebidos como alcançáveis e até agradáveis. É uma resposta biológica que gera, no fim das contas, uma sensação de realização, de empolgação. Exato. Superação. O eustresse seria aquele frio na barriga bom. Pensemos na expectativa de alguém prestes a subir ao altar em um casamento. A pessoa investe uma quantidade massiva de recursos mentais e físicos naquilo, mas o saldo é bom. Ou um atleta de alto nível nos minutos antes de uma grande final olímpica, esperando o sinal de partida. Ou até mesmo alguém subindo no palco para receber um prêmio importante na frente de uma multidão. Todos ótimos exemplos.
Mas o exemplo mais claro de eustresse de curto prazo do ponto de vista fisiológico é o ato de andar de montanha-russa. Montanha-russa, claro. É terror e alegria ao mesmo tempo. A montanha-russa ilustra a fisiologia do eustresse com perfeição. O indivíduo entra no carrinho e o corpo reage de forma intensa e automática à subida íngreme e àquela queda livre. O corpo acha que a pessoa vai morrer. Literalmente. Há um aumento drástico e imediato na liberação do hormônio adrenalina. Os batimentos cardíacos disparam vertiginosamente. A pressão arterial sobe de forma aguda. E a transpiração aumenta para resfriar a pele. Biologicamente, o corpo está em um estado de alerta máximo idêntico ao pânico. Mas a pessoa pagou pelo ingresso, né? Ela sabe que está presa no carrinho. Esse é o ponto-chave. O córtex pré-frontal, que é a parte lógica do cérebro, interpreta aquela situação específica como uma emoção segura, é estimulante. A experiência final não é de trauma, é de empolgação absoluta. É incrível pensar que o corpo está fazendo um esforço fisiológico gigantesco, trabalhando no limite, mas a pessoa sai do brinquedo rindo, cheia de energia. Querendo entrar na fila e passar por tudo de novo. O saldo final de recursos parece positivo. Mas do outro lado dessa moeda, temos o que o senso comum realmente entende por estresse. Que é o distresse. O distresse é aquele desgaste com impacto puramente negativo, que ocorre quando as demandas, as perdas ou as ameaças parecem simplesmente esmagadoras. É quando a percepção é de que não há recursos suficientes para lidar com o problema em questão. A conta não fecha. O distresse gera inadequações fisiológicas e psicológicas profundas. Ele representa os sérios riscos à saúde que a gente já conhece bem. Um exemplo irrefutável do dia a dia é estar preso em um engarrafamento terrível em uma grande avenida. Especialmente se você estiver atrasado. Nossa, sim. Justamente quando se está a caminho de um compromisso de extrema importância. Uma entrevista de emprego ou um voo internacional. E o mais louco é que o corpo dispara algumas das mesmíssimas respostas físicas que disparou lá na queda da montanha-russa. O coração acelera descontroladamente, a pressão arterial sobe, os músculos se contraem. Mas a grande diferença reside na percepção cognitiva. Ninguém sai rindo e revigorado de um engarrafamento. Em vez de empolgação e catarse, o resultado é pura irritabilidade, frustração aguda e uma ansiedade paralisante. O corpo acelera todos os motores internos até o limite, mas simplesmente não há para onde ir. Nenhuma ação física a ser tomada, o combustível queima parado. E isso nos leva diretamente para a biologia ancestral que governa tudo isso. O mundo ao nosso redor se transformou de forma drástica, a gente ergueu prédios, criou a internet, mas a nossa biologia básica continua a mesma da Idade da Pedra. Antigamente, os estressores eram majoritariamente físicos e de curtíssima duração. Era literalmente a necessidade de correr quilômetros para fugir de um predador, ou caçar o próprio jantar com lanças, ou entrar num embate físico violento por território. E hoje, as ameaças são quase integralmente sociais, crônicas e psicológicas. O trabalho pioneiro do fisiologista americano Walter Cannon no início do século XX lança luz sobre esse exato mecanismo. O Cannon foi o cara que desenvolveu a teoria da famosa resposta de lutar ou fugir, não é? Ele mesmo. Hoje sabemos que a resposta completa abrange o lutar, fugir ou congelar. Mas a essência do que Cannon detalhou permanece inalterada e é simplesmente brilhante. É a forma como o organismo reage a qualquer ameaça percebida. Através de uma mobilização fisiológica sistêmica e massiva. O corpo se prepara fisicamente em frações de segundo para atacar ferozmente o perigo ou para correr dele o mais rápido que a anatomia permitir. E essa orquestração toda é autônoma, né? Feita pelo nosso sistema nervoso autônomo, o SNA. É uma obra-prima da evolução. Esse sistema controla órgãos e funções involuntárias sem precisarmos dedicar um pingo de pensamento consciente. Dá para imaginar o SNA operando com dois pedais fundamentais. Um acelerador potente e um freio de mão. O acelerador é o sistema nervoso simpático. Isso. Quando uma ameaça é detectada pelo cérebro, o acelerador é pisado até o fundo imediatamente. Ele inicia mudanças fisiológicas drásticas para otimizar o corpo para a ação muscular violenta. A frequência cardíaca e a pressão arterial disparam instantaneamente para bombear mais oxigênio e glicose para o sangue.
A respiração fica rápida e superficial. E as pupilas se dilatam enormemente. Isso serve para permitir a entrada de mais luz e ampliar o campo visual focado no perigo. O redirecionamento de energia é implacável. O fluxo sanguíneo sai das extremidades, não é? Sai das extremidades e dos órgãos internos e corre direto para os grandes grupos musculares esqueléticos, enrijecendo os braços e as pernas para luta ou para fuga. E a atividade digestiva simplesmente para. Para completamente. Afinal, gastar energia digerindo uma refeição recente não tem utilidade biológica alguma se o organismo está a poucos instantes de se tornar a refeição de um predador. Exato. O corpo hiperfoca apenas no que garante a sobrevivência nos próximos 10 minutos. Apenas o imediato importa. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Quando entendemos que o corpo paralisa a digestão, dilata a pupila, altera o ritmo respiratório e inunda os músculos com sangue quente cheio de oxigênio, a gente começa a decifrar nossos próprios comportamentos no mundo corporativo ou acadêmico moderno. É ironia extrema? Sim. Pensemos bem, é exatamente por isso que a simples ideia de falar em público ou a antecipação de apresentar resultados financeiros em uma sala de reuniões faz o indivíduo suar frio, sentir o coração palpitar na garganta e perder completamente o apetite. O cérebro primitivo interpretou aquela multidão de pessoas olhando fixamente para você como uma matilha ameaçadora. O corpo foi preparado para uma batalha sangrenta de sobrevivência. Mas a realidade é que a pessoa só precisa ficar parada no mesmo lugar, segurando um controle remoto, passando slides de forma articulada. Todo aquele combustível injetado na corrente sanguínea não tem onde ser gasto fisicamente. E o que torna esse cenário moderno tão prejudicial é justamente a ausência de uma válvula de escape física. Na savana, a resposta de lutar ou fugir tinha um fim muito claro, né? Muito claro. Ou o indivíduo escapava com vida e o perigo passava, ou não sobrevivia. Em ambos os casos, a ameaça era resolvida rapidamente. E assim que o cérebro registrava o fim do perigo, o segundo pedal do sistema autônomo entrava em ação: o freio. O freio, que é operado pelo sistema nervoso parasimpático. A função desse sistema é promover o estado de repouso e digestão. Ele atua revertendo, uma a uma, todas as mudanças drásticas causadas pelo acelerador. Ele restaura a homeostase, o equilíbrio natural do organismo. O freio trabalha ativamente para diminuir a frequência dos batimentos cardíacos, acalmar o ritmo da respiração até que fique profundo e lento. Baixar a pressão arterial, contrair as pupilas de volta ao tamanho normal. E religar as complexas funções do trato gastrointestinal. É um sistema totalmente focado na manutenção a longo prazo, na cura e na renovação das nossas células. A resposta inicial de lutar ou fugir é fantástica, é altamente adaptativa e nos manteve vivos e no topo da cadeia alimentar como espécie. O problema não é o alarme tocar. O agravante surge quando a ameaça não vai embora ou é ambígua demais para o cérebro processar como resolvida. No ambiente moderno, o predador é um e-mail passivo-agressivo que fica na caixa de entrada. É uma meta inatingível no fim do mês. É a incerteza financeira. A ameaça nunca se dissipa fisicamente. Isso significa que o sistema nervoso parasimpático, o nosso freio e restaurador, luta imensamente para se engajar. O estado de prontidão acelerada se mantém por dias, semanas, meses. O maquinário interno passa a operar muito além da sua capacidade de design e as engrenagens começam a falhar catastroficamente. Essa falha contínua do maquinário nos leva ao trabalho brilhante de um endocrinologista austro-canadense chamado Hans Selye. Isso foi entre as décadas de 1930 e 1950. A história do Selye é fascinante porque tudo começou com uma observação muito simples, mas genial. Enquanto ele caminhava pelos corredores de um hospital, certo? Exato. Ele notou que pacientes internados com as doenças mais variadas possíveis, fosse uma infecção bacteriana grave, um problema cardiovascular congênito ou um trauma físico severo, todos eles compartilhavam exatamente a mesma expressão facial vazia, a mesma perda brutal de peso, a mesma fadiga crônica. Selye percebeu que aquela exaustão profunda
Não era um sintoma da doença A ou da doença B. Era a manifestação física do corpo lutando contra a própria condição de estar doente. Era o peso do estresse contínuo cobrando a conta. Selle levou essa observação afiada dos hospitais direto para o rigor do laboratório. Ele começou a expor ratos a diferentes tipos de estressores ambientais extremos. Frio intenso, calor excessivo, toxinas e fadiga muscular forçada. E os resultados comprovaram a intuição dele de forma irrefutável. A resposta fisiológica do organismo ao estresse é inerentemente inespecífica, Ou seja, o corpo reage igual a qualquer coisa. independentemente da natureza do agente agressor. Seja uma temperatura congelante ou uma invasão viral, o alarme interno que soa e a cascata hormonal que inunda o corpo seguem exatamente o mesmo roteiro previsível. O corpo humano tem essencialmente uma única grande sirene de emergência. E foi mapeando o som prolongado dessa sirene que o Selle elaborou o que conhecemos hoje como a Síndrome Geral de Adaptação. Ele descreveu a exposição ao estresse crônico como uma verdadeira guerra de atrito entre o indivíduo e a ameaça, uma batalha custosa que exige recursos até a última gota. E invariavelmente leva ao esgotamento total se não for interrompida. A genialidade desse modelo é dividir essa batalha silenciosa em 3 fases cronológicas, extremamente claras. Alarme, resistência e exaustão. O mergulho nessas 3 fases explica quase todas as queixas de saúde da vida adulta moderna. O processo começa com o alarme. É o impacto frontal com o estressor. O organismo toma um choque de realidade e exige uma mobilização imediata. O acelerador é pisado até o fundo, ativando a resposta de lutar ou fugir que detalhamos antes. Mas o ponto crucial da fase de alarme, que muitas vezes passa despercebido, é que o corpo promove uma supressão imunológica intencional. O sistema de defesa natural contra vírus, bactérias e mutações celulares é abruptamente colocado em modo de espera. Faz todo sentido. A energia que seria gasta combatendo um resfriado é desviada para os músculos, pois a prioridade evolutiva é escapar da morte iminente, não curar uma inflamação. Só que, se a ameaça inicial não destrói o indivíduo, mas também não desaparece, o corpo transita para a segunda fase, que é a de resistência. Nessa etapa, o organismo tenta desesperadamente se adaptar àquele novo estado anormal de alta exigência. A pessoa continua funcionando, continua indo para o trabalho, continua pagando boletos. O corpo tenta encontrar um meio termo, acionando o freio parasimpático de forma intermitente para tentar abaixar um pouco a frequência cardíaca, mascarando o cansaço. A mente se esforça para racionalizar a pressão. Mas a verdade biológica é que a fase de resistência é como dirigir um carro na rodovia com um freio de mão puxado pela metade. O desgaste nas peças internas é contínuo, invisível e destrutivo. E a inevitabilidade biológica é que, se a demanda persiste inalterada, o veículo quebra. Entramos na fase de exaustão. A conta bancária de recursos zera de forma absoluta. As reservas de energia adaptativa do corpo se esgotam. As consequências clínicas da fase de exaustão são devastadoras. Muito. Observamos o surgimento de quadros profundos de depressão, ansiedade generalizada, incapacidade de reter novas informações e declínio cognitivo. A imunidade, que foi suprimida lá atrás no alarme e mantida frágil na resistência, entra em colapso. O indivíduo adoece com facilidade assustadora. O Selle cunhou o termo doenças de adaptação para descrever os danos permanentes que o corpo sofre ao tentar resistir ao irresistível, o que inclui o desenvolvimento de hipertensão crônica severa, úlceras gástricas e o risco amplificado de falência cardiovascular. Para visualizar o quão tangível é essa síndrome geral de adaptação, a gente pode propor aplicar essa teoria a 2 cenários cotidianos. Isso ilustra perfeitamente como a biologia humana é incapaz de distinguir o perigo físico real de uma construção mental abstrata. Ótimo exercício. Imaginemos primeiro o cenário físico clássico, o valentão do pátio. Uma criança pequena brincando tranquilamente no pátio da escola. Subitamente, 2 crianças muito maiores e agressivas se aproximam, começam a gritar insultos e empurram a criança menor contra a parede. O alarme soa na hora. O cérebro da vítima detecta dor física e perigo real de lesão.
O sistema inunda a corrente sanguínea com adrenalina, o coração dispara em desespero, os pulmões buscam ar de forma ofegante, o corpo quer fugir. E a fuga acontece. A criança consegue se desvencilhar, corre desesperadamente pelo corredor e se esconde no meio de um grande grupo de amigos ou perto de um professor. Aí entra a fase de resistência. Protegida momentaneamente, o sistema parasimpático tenta frear o caos. A respiração da criança volta aos poucos ao normal, os tremores diminuem, a clareza mental retorna. Mas o problema se agrava exponencialmente se esse ataque no pátio for uma ocorrência diária. O ambiente escolar se torna um campo de minas. A criança passa a viver presa entre o alarme e a resistência perpétuos. E o desfecho trágico é a exaustão. A criança perde completamente o foco acadêmico, desenvolve fobias sociais, sofre com dores de estômago matinais inexplicáveis e adoece com infecções frequentes, tudo porque a carga alostática do estresse crônico destruiu suas defesas imunológicas. É um exemplo visceral. Agora, ao aplicarmos a mesma lupa da Síndrome Geral de Adaptação para um cenário puramente intelectual, onde não existe a mais remota possibilidade de confronto físico, o resultado assusta pela semelhança. Que seria o nosso cenário das provas finais. Pensemos em um estudante universitário prestes a encarar a semana de provas finais e entrega da tese de conclusão de curso. O semestre foi desafiador, mas agora a montanha de obrigações parece intransponível. O alarme é acionado com a mesma força do bullying no pátio. O estudante é dominado pelo pavor abstrato de falhar, de destruir seu futuro profissional, de perder uma bolsa de estudos vital ou de causar uma decepção incurável na família. Não há agressores físicos no quarto dele. Não há predadores escondidos debaixo da cama. Mas a mente projeta o fracasso futuro com tanta vividez que o cérebro límbico dispara a mesma cascata hormonal de sobrevivência. A respiração fica curta e a pressão sobe enquanto ele encara a tela em branco do computador. E o estudante também entra na fase de resistência de forma cognitiva. Ele senta na cadeira, força propriamente a se acalmar, cria planilhas de estudo codificadas por cores, toma litros de café e tenta racionalizar o medo. Ele convence a si mesmo de que consegue dar conta se não dormir. O corpo tenta manter a homeostase enquanto lida com altos níveis de cortisol circulando. Mas a pilha de livros continua na mesa. E a cada nova notificação do sistema da universidade, a cada e-mail lembrando de um prazo, um microciclo de alarme é reativado. O sistema parasimpático nunca tem a chance de promover o repouso verdadeiro, pois o cérebro entende que dormir é perigoso quando a ameaça ainda está presente. A exaustão chega atropelando. O estudante colapsa em um quadro de burnout severo, a capacidade de memorização desaparece, a insônia toma conta. E fatalmente o corpo manifesta inflamações crônicas, crises de enxaqueca ou infecções oportunistas, provando que o pedágio biológico de um boleto atrasado ou de uma prova final é pago com a mesma moeda orgânica de um ataque na savana. Se conectarmos isso ao panorama geral da nossa sociedade moderna, muita coisa faz sentido. Compreendemos claramente porque estamos coletivamente caminhando para a exaustão crônica. A fadiga esmagadora que milhões de pessoas sentem ao tentar equilibrar as demandas incessantes de hiperprodutividade, as métricas de sucesso corporativo e as pressões sociais não é falta de resiliência. Não é frescura. E definitivamente não é fraqueza mental. É uma consequência anatômica e endócrina brutalmente real. O nosso tanque de combustível evolutivo está operando no vapor porque a sirene de alerta foi travada na posição ligada. Exigimos dos nossos órgãos internos que lidem com a pressão de um ambiente intangível, usando a mesma fúria bioquímica que nossos antepassados usavam para lutar pela própria vida. Então, o que tudo isso significa para nós no final das contas? Significa uma mudança de paradigma. Significa que compreender a arquitetura invisível da nossa própria biologia, desconstruindo a definição clínica de estresse e estressores, tem o poder libertador de nos tirar de um lugar sombrio de autoculpa e inadequação. Saber que aquela irritação desproporcional e explosiva no trânsito de sexta-feira, ou a total incapacidade de desligar a mente e dormir na véspera de uma reunião importante, não são defeitos de caráter.
São, na verdade, peças de um maquinário de sobrevivência formidável e antigo, trabalhando horas extras em um contexto no qual não deveriam. Nós não estamos estragados. Nós estamos apenas tentando pilotar um hardware pré-histórico pelas rodovias de alta velocidade de um mundo complexo e recém-construído. E dominar o conhecimento sobre as fases cronológicas de alarme, resistência e exaustão é o passo mais fundamental para reconhecermos a nossa responsabilidade de acionar conscientemente o pedal do freio, criando estratégias de repouso antes que o motor funda de vez. Isso levanta uma questão importante, uma reflexão profunda para ancorar tudo o que discutimos aqui e observarmos a nossa rotina com novos olhos a partir de hoje. Qual seria? Se já está cientificamente provado que a nossa fisiologia aciona os alarmes mais primais de sobrevivência perante algo tão trivial quanto um e-mail com uma pontuação mais ríspida, qual é o impacto real da infraestrutura digital que construímos ao nosso redor? É um questionamento válido. Pensemos no fluxo incessante e ininterrupto de notificações pipocando nos smartphones. Pensemos nos ciclos de notícias de 24 horas por dia, projetando tragédias intercontinentais, crises financeiras globais e conflitos políticos diretamente nas nossas telas luminosas, antes mesmo de sairmos da cama. O dia já começa no alarme. A reflexão que fica é a seguinte: será que a conveniência da era da informação está, de forma invisível, mantendo populações inteiras trancafiadas em um estágio perpétuo de alarme subliminar? E se o simples ato de estarmos sempre conectados estiver drenando silenciosamente os nossos últimos recursos evolutivos coletivos, nos empurrando em massa para a fase da exaustão, sem que percebamos quem ou o que está mantendo o dedo no gatilho do estresse? Uma provocação vital para encerrarmos essa nossa investigação de hoje, deixando no ar a urgência de repensarmos como interagimos com os estressores invisíveis que colocamos nos nossos próprios bolsos. Exatamente, o celular ali no bolso pode ser o leão moderno. Fica o convite para que cada pessoa avalie os seus recursos, preserve o seu pedal de freio biológico e olhe com mais compaixão para o próprio cansaço à luz de toda essa maravilhosa máquina evolutiva que exploramos aqui. Agradecemos muito a companhia de quem nos ouve e o tempo dedicado a este mergulho profundo. Foi um prazer estar aqui com vocês para debater isso. Continuem questionando o mundo ao redor, continuem buscando entender a ciência por trás das engrenagens da mente e do corpo. Até a próxima!